Muito bem, Evangelho de Lucas, capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Quero compartilhar com você sobre a experiência dessas duas irmãs de sangue, Marta e Maria, e esse lar tão amável onde Jesus ficou hospedado em Betânia, certamente muito mais ocasiões, e muito mais ocasiões do que aquela escrita, identificada nos Evangelhos. Mas nós temos alguns momentos em que os evangelhos registram essa passagem, esta amizade de Jesus com essa família, Marta, Maria e Lázaro. E eu quero ler esse texto do Evangelho de Lucas, então, que registra esta ocasião em que Jesus se hospeda ali com os seus discípulos. No mínimo, haviam com ele, então, os 12 discípulos, apóstolos, talvez mais alguns acompanhando. O texto não diz quantos eram, mas a gente deduz, então, pela descrição de que era um grupo bem expressivo, os que costumeiramente acompanhavam Jesus. E Lucas é o único evangelho que registra essa história. Você não encontra ela em Mateus, não encontra ela em Marcos, não encontra ela em João, só aqui em Lucas. E há um detalhe muito interessante, então, nisso, né? É um registro de uma experiência que Lucas fez questão de colocar. E logo aqui, nesse texto, logo depois da parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano, que está ali a partir do verso 25, de alguma forma também, eu creio, lança uma certa luz, né, nesse texto, e esse texto lança uma luz na parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, então, a partir do verso 38, a Bíblia diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Pedro, me ajuda aqui, me pega aqui o passador de slides. Só o passador, pode ficar com a chave, por favor. Este é um texto assim, muito interessante. Muitas vezes li e tenho escutado, né, alguma palavra compartilhada sobre esse texto. E, na grande maioria das vezes, a gente sublinha o ativismo da Marta, não é? E a gente identifica muito facilmente de que, de alguma forma, ela exagerou, ela, né, perdeu a conta, né, e trabalhou demais ali, e ela fica ressentida no seu coração, e pede a Jesus que pudesse intervir, liberando a Maria. Né, parece que há um conflito ali, ela está incomodada porque Maria, em vez de estar ajudando com o serviço da casa, está ali sentada junto com os outros discípulos, ouvindo Jesus, as conversas, e essa expressão, ouvindo a palavra, né, ouvindo o ensino de Jesus. E o texto original, né, descreve esse ouvir da Maria como o ouvir de um aluno, como o ouvir de um discípulo. É um ouvir contínuo, é um ouvir de aprendizado, não é? Então, é um ouvir atento, é um ouvir de ensino e de instrução. E aí Marta fica um pouco ressentida com a Maria, né, e fala para Jesus, né, intervir e dizer: Maria, vai lá ajudar a sua irmã. Não é? E aí Jesus diz para Marta, né, e repete o nome dela 2 vezes, provavelmente em um tom de ter dela a atenção de quem diz: olha, preste atenção no que eu vou dizer, não é? Talvez em um tom carinhoso, mas em um tom de quem diz: olha, fique atento ao que eu tenho para te dizer, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Há tanta coisa aqui. Eu confesso que tenho lido esse texto, esse é o mesmo texto, vamos usá-lo logo mais à noite.
né? Mas o meu coração tem sido enriquecido com muitas lições. Eu quero compartilhar algumas delas com vocês. E aqui nessa manhã, eu quero destacar especialmente essa expressão de Jesus. Apenas uma coisa, apenas uma é necessária. Qual é a única coisa necessária? Qual é essa única coisa necessária? Alguns comentaristas bíblicos que eu consultei na tentativa de ter outras referências além do texto, referências históricas e culturais que pudesse lançar luz na minha leitura, na minha reflexão. Alguns desses comentaristas levantam de que essa única coisa talvez pudesse ser o que Marta estava preparando para servir. Então essa é uma possibilidade. Jesus estrela: Marta, você fez coisa demais. Você se excedeu. Não precisava de tanta coisa assim. Bastava alguma coisa mais rápida, mais simples, prática, né? Para que você também pudesse estar aqui com Maria. Para que você também pudesse aproveitar o momento, como Maria está fazendo. Você fez comida demais, você trabalhou demais. Houve um excesso de energia gasta e de coisas que não eram necessárias, não eram essenciais. Coisas boas, mas que não eram necessárias nem essenciais. Essa é uma possibilidade. Nesse caso, a fala de Jesus, então, denuncia o quê? Denuncia uma preocupação excessiva da Marta. Denuncia que ela se excedeu no que ela estava oferecendo. Se excedeu no serviço. A gente olha para Marta, eu não sei se você é assim, na primeira leitura do texto, e não me parece que ela está fazendo nada de errado, me parece que ela está fazendo uma coisa muito boa. Na verdade, eu confesso assim que, talvez assim na minha memória mais antiga, lá, as primeiras leituras que eu fiz desse texto, e a primeira vez que eu ouvi alguém pregar sobre texto, eu fiquei com um conflito, assim, um desconforto, porque para mim me parece que a Maria está acomodada mesmo, assim. E Jesus dá uma cobertura a Maria, né? Então, a gente logo pensa, bom, se Jesus deu uma cobertura a Maria, dizendo não, que ela fez uma escolha boa e de que isso não vai ser tirado dela, que Maria não está errada na história, né? E a fala de Jesus para Marta chama a nossa atenção. Mas não há um desconforto, né? O que Marta está fazendo? Marta está recebendo Jesus e os seus discípulos. E ela está, aparentemente, dando o seu melhor. Ela está querendo receber e receber muito bem, mas muito bem mesmo, de forma que ela não vai preparar ali um arrozinho, um feijão e um filé com fritas. Ela tem que fazer mais, é pouco, né? É pouco, ela tem que oferecer opções, talvez umas 3 opções de carne, né? Talvez mais umas opções, o arroz, mas um arroz com brócolis também, talvez um arroz de forno. Tem que ter mais opção. Então, há na preocupação da Marta uma preocupação generosa até. E aí a gente olha assim, puxa, e eu confesso que talvez eu me identifique até por uma questão de personalidade. Eu tenho necessidade de me sentir ocupado, né, e ficar com essa sensação de que eu estou sem nada para fazer, requerendo de mim um tipo de ação, de movimento, é para mim sempre um esforço que eu preciso fazer, né, do tipo fica quieto, senta, acomoda, né? Ser ativo é próprio do meu temperamento ou da minha personalidade. Então eu me identifico com Marta. E é evidente, gente, é muito importante entender isso, que Jesus não está condenando o servir. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A Bíblia diz e ensina para a gente que Deus deu dons para que a gente possa servir na comunidade. Então, servir não é um problema. Servir é uma ação da vida cristã, de quem é discípulo de Jesus.
Pensar como é que eu posso ajudar essa pessoa, como é que eu posso abençoar essa pessoa, como é que eu posso ser útil nesse momento aqui. Essa é uma pergunta própria de um crente em Jesus, de um homem, de uma mulher temente a Deus, que sabe que deve repartir conhecimento, influência, competência, o tempo, recursos, o que tem para abençoar e servir mais pessoas, que o que tem não é só para si, mas deve ser repartido. Então Jesus não está condenando servir. E aí a gente vai então pesquisar o contexto e examinar as palavras, e a gente descobre que o que acontece com Marta é que há um excesso que esgota a sua energia, que suga a sua capacidade de perceber que Jesus está presente, que ouvir o que Jesus tem a dizer é mais importante do que o que você tem para oferecer para Ele. Se é verdade, então, que Jesus disse só uma coisa é necessária, e Ele está dizendo, se é verdade, essa possibilidade, é uma possibilidade interpretativa, de que ela botou coisa demais na mesa, o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, você exagerou. E por que você exagerou? Se isso tudo não era necessário. E é interessante, porque no verso 41, quando diz que ela está preocupada e inquieta com muitas coisas, algumas versões diz que ela está ansiosa, agitada com muitas coisas. A ideia é de que a sua mente está perturbada, o seu coração está perturbado, ela está ansiosa demais. É como se o texto dissesse que o mundo interior, o equilíbrio, dos seus pensamentos, das suas emoções, se perdeu no processo de servir. É como se Jesus estivesse dizendo, você está adoecendo por essa preocupação excessiva. Aliás, a palavra é a mesma que ele usa lá, e diz, não andeis ansiosos, não é? Não andeis ansiosos, é a mesma ideia, é como se Jesus dissesse, você está ansiosa, e a ansiedade tomou conta do teu coração por causa desse excesso. Por que a gente, às vezes, não se contenta com o simples? Por que a gente, às vezes, também se sobrecarrega de preocupações? Por que às vezes a gente também faz mais do que é necessário? Eu acho que algumas razões que estão aqui ocultas no coração da Marta estão presentes também, muitas vezes, e ocultas em nossos corações. De alguma forma, a gente vive numa cultura de que você tem que fazer, o tempo todo tem que fazer, não é? Produzir. Há um chamado a uma vida produtiva. Isso é tão forte na cultura que hoje já existe até literatura, dizendo para a gente que a gente tem que aproveitar de vez em quando a ociosidade. Não sei se vocês já leram algum artigo sobre isso, mas existe hoje uma mentalidade desse pessoal da área de desenvolvimento humano, que trabalha com o mundo corporativo e treinamento, dizendo que é na ociosidade que a criatividade aflora. E que o excesso de trabalho e responsabilidade suga e drena a nossa energia criativa. Então, tem livros escritos nesse sentido. Eles citam pesquisas. Por exemplo, a gente conhece aquela história caricatura, é uma caricatura, de um gênio, que, de repente, foi tomar banho, e, enquanto tomava banho, veio uma ideia. Aquelas coisas grega, da eureka, descobri agora, daquele pensador grego, eureka, descobri a sua... Mas ele não estava trabalhando, ele estava descansando, ele estava distraído. Então, alguns cientistas, o pessoal da neurociência, estão identificando, ou suspeitam, e de fato argumentam que muitas vezes ele está tão ocupado com a mente, que a nossa capacidade de encontrar solução para problema, nossa capacidade de pensar criativamente em como lidar com uma situação, fica drenado, o que aumenta ainda mais a angústia, aquela sensação de que nós estamos encurralados, estamos diante de um desafio, de um problema que não tem jeito, e eles estão dizendo que a gente precisa criar, durante a rotina de trabalho, momentos de descanso mental, momentos em que a mente se distrai,
momento em que a gente não está preocupado com a meta, com os objetivos, com fazer alguma coisa, mas dá uma relaxada. Esse ambiente que a gente vive, mesmo que a gente não esteja hoje trabalhando em um mundo corporativo em que haja tanta pressão sobre nós, mas é um pensamento cultural, né? Um sujeito parado em pé na esquina é suspeito. O que está fazendo em pé naquela esquina ali parado? Não é isso? Às vezes ele está em dúvida se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, está confuso, né? A gente olha assim, você está parado em pé na esquina, já tem um tempo, né? Não é? A gente acha, mas se ele tiver com a enxada, a gente não, está trabalhando. Não é isso? Mas o sujeito que está com a enxada pode estar de olho na casa, da vizinhança também, né? Não significa que ele não seja alguém que seja com segundas intenções, maldosas e perversas. Mas essa é a nossa cultura. E isso significa que muitas vezes a gente é atraído, é sugado para esse tipo de pensamento. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer e trabalhar o tempo todo. E talvez houvesse no coração de Marta muita insegurança. Talvez, em alguma medida, Marta pensasse assim: o meu valor está naquilo que eu faço. E eu vou provar a Jesus o meu valor. Quantas vezes a gente acha, e a gente mede, e a gente se mede por causa daquilo que a gente faz. A gente atribui valor ao que a gente faz. Tudo bem aí? Não, discretamente, ninguém está vendo, fica tranquilo. Vocês quase não chamam atenção. E a gente atribui, né, uns aos outros assim, o valor pelo que o outro pode produzir e fazer. E me parece, então, que se é isso que Jesus está dizendo, é como se Jesus dissesse: Marta, você não precisa provar o seu valor. Você não precisa conquistar a gente fazendo mais do que o necessário. Faz o básico, faz o simples, e está bom, e vem para cá, senta com a gente, desfruta desse momento conosco. Eu acho que muitas vezes a gente sobrecarrega na nossa vida de coisas, porque a gente está nessa cultura de ter que fazer, de ter que provar o nosso valor, né, de que nós somos importantes. Às vezes tem a ver com a nossa estima. Quantos de nós já não produzimos alguma coisa e disse: não ficou bom, e não mostrou para ninguém porque teve um sentimento assim, de constrangimento, porque não ficou perfeito? Eu vejo essa preocupação, por exemplo, quando a Renata faz um bolo para receber, e esses dias lá, não sei se foi no GPS, nem lembro mais onde foi, ela foi fazer um bolo e o bolo não ficou lá. E ela sempre faz o bolo de milho muito bem feito, assim, né? Sempre fica bonitinho. E bem feito para a Renata, além do sabor, é tirar a forma e ficar tudo direitinho, né? E desmontou meio, assim, deu uma, né, esparramada. E eu provei e disse: mas para mim está bom, né? No final, ainda falei assim com ela: mas no final vai estar desmontado tudo mesmo, vai tudo para o estômago da gente, né, estraçalhado e tal. Mas aquela sensação de que como é que eu ponho na mesa um bolo feio? De onde vem essa preocupação? Com a estética. Afinal de contas, o bolo é para ver ou para comer? Né? Mas diz o pessoal da gastronomia que a gente começa comendo com os olhos, né, gente? Então a gente entende um pouco a preocupação. Você chega em um restaurante e a aparência do restaurante não é boa, você pensa: comida, não sei se é boa. Então, por isso que às vezes você olha assim, aqueles programas de MasterChef, né, e você vê um prato enfeitado, né, assim, né, tá lá um medalhão e tem lá um cremezinho, tem lá um negocinho desenhado, uma florzinha, né, parece um trabalho de arte, um enfeite, porque a gente começa comendo com os olhos. Mas percebe o excesso? Às vezes a gente fica prisioneiro dessa mentalidade. Porque você fazer o melhor, e do ponto de vista estético o melhor, não está errado. Jesus não está condenando a boa vontade da Marta. O que Jesus está condenando é o quê? O excesso, o exagero. E talvez um exagero e um excesso que revele um coração inseguro, que sente necessidade de comprar a aceitação do outro pelo aquilo que oferece, de comprar o amor do outro pelo aquilo que oferece, de se sentir importante para o outro porque fez algo importante, perdendo de vista que a nossa importância está no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e aí reside a nossa identidade, amém? Qual é a importância do ser humano? Porque ele foi criado por Deus. Na cultura
se diz que o ser humano vale o quanto ele produz, não é? Por isso tinha aquela piadinha de humor antigo, e cada vez mais antiquada e anacrônica, que dizia assim, depois do 40, né? Porque se falava, né, de aposentadoria, de mercado de trabalho, de oportunidade, depois de 40 é mais difícil. Que nada, né? A gente vai ter que trabalhar até os 70, 80 nisso. Enfim, o fato é que essa é a cultura que a gente vive. A gente precisa tomar cuidado para que o nosso coração não seja seduzido como o da Marta, inseguro, que peque pelo excesso, que não reconheça que existem limites, o nosso limite físico, o nosso limite de tempo, o nosso limite de energia, e de que a gente deve sim fazer o nosso melhor para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, mas não motivado por insegurança, não motivado por sustentar a nossa autoestima, não porque a gente precisa provar alguma coisa para alguém, mas porque a gente quer abençoar, quer servir. Segundo, há uma outra possibilidade. É possível que quando ele diz qual é a única coisa que é necessária, ele se referisse ao contexto, não ao que ela pôs na mesa, mas ao contexto, como se Jesus dissesse para ela, Marta, neste contexto que nós estamos, em que eu cheguei, e nós estamos aqui para ter um tempo de comunhão, o que é necessário não é o que você oferece, mas o que é necessário é o que eu ofereço. Você está perdendo uma oportunidade. Ou seja, a cozinha e todo esse esforço que você faz fora do dia que eu não estou aqui. Segue a rotina. Mas hoje mudou a rotina. Hoje o mestre está aqui. Seus discípulos estão aqui. Então seja flexível e aproveita a oportunidade de ouvir e de aprender de um modo diferente e especial. Eu diria mais ou menos que Jesus disse, se essa é uma possibilidade interpretativa, mais ou menos o que está lá em Eclesiastes. Há tempo para todo o propósito. Há tempo, Marta, de trabalhar na cozinha. Há tempo de se esforçar pelo que você vai servir. Mas há o tempo de parar e de sentar para ouvir. E é como se Jesus dissesse para ela, isso é o necessário agora. Isso é o que importa agora. Essa é a prioridade agora. A prioridade não é servir. A prioridade é você sentar aqui para ouvir, para aprender, para ter comunhão, para que o seu coração, a sua alma sejam instruídas e para que o teu coração se aquiete, para que você seja consolada, que você seja confortada, como Maria está fazendo. Talvez a gente possa imaginar, talvez, aqui não é a minha imaginação, como se Jesus dissesse mais ou menos assim para Marta, Marta, fora desse dia, Maria ajuda você muitas vezes. Fora desse dia, vocês duas dividem muitas coisas dessa casa. Mas Maria percebeu que esse não é um dia comum. Esse é um dia especial. Esse é um dia diferente dos outros. E você precisa tirar partido disso a seu favor. E foi o que Maria fez. E aí, porque Maria veio para cá, você está fazendo a sua parte e a parte dela. Mas não precisava disso tudo. Só uma coisa é necessária neste contexto. E neste contexto em que eu estou aqui presente, o mais necessário, o prioritário é sentar e me ouvir. Veja bem, há na igreja muitas necessidades. Nós temos hoje, inclusive, muitas necessidades na área infantil, temos feito um apelo nesse sentido. Mas em qualquer área, né? Se você toca um instrumento e ou gosta de cantar, há espaço para você na música. Se você tem conhecimento tecnológico, há espaço para você ali, naquela salinha onde está ali a turma ali, né? O Pinduca, o Oliver e o Paulo. Se você gosta de receber pessoas, tem espaço para você trabalhar na recepção. Se você gosta de ensinar, com certeza vai ter espaço aí. Hoje só temos uma classe, né? Os professores se revezam, mas podemos ter 2 classes, podemos ter 3 classes em função de mais professores e de mais alunos. Então, há muita coisa a ser feita que você pode achar o seu lugar na igreja. Né? Da recepção do estacionamento até ao que acontece aqui nesse ambiente de culto, há muita coisa que você pode colaborar com a igreja. Mas há o tempo de servir, mas também há o tempo de ser servido. Há o tempo em que a gente vem para a igreja para fazer alguma coisa, mas a igreja também precisa ser um espaço em que a gente vem para receber alguma coisa, amém? Por exemplo, o culto é esse espaço.
Ir para uma reunião de grupo pequeno é esse espaço. Vir para a escola bíblica e sentar na classe é esse espaço. Há necessidade que a gente encare o mundo real lá fora do trabalho, e a gente trabalhe, não é? Correndo atrás dos nossos sonhos, de uma vida mais confortável, se não para nós, para os nossos filhos, não é? Para a nossa família. E a gente sonha com coisas do conforto, a gente sonha com conquistas e realizações materiais. Legítimo, tudo isso é importante. Houve um momento na história da igreja em que alguns crentes começaram a viver de maneira ociosa demais. E a alegação deles é que Jesus vai voltar mesmo. Havia uma expectativa assim meio que ingênua. Cristo vai voltar logo, ele vai voltar logo. Para que trabalhar? E para que tanta responsabilidade? E eles começaram a ficar ociosos, e aí começaram a visitar os não ociosos, né? Porque os ociosos não tinham o que comer, então tinham que visitar os ociosos, porque os ociosos tinham o que comer. Os que não eram ociosos tinham comida, né? Trabalhavam. E iam para a casa deles. Aí Paulo escreve uma carta e diz uma coisa simples, parece simples. Quem não trabalha, que não coma. O que é isso? Cristo vai voltar, mas não depende de você estar ocioso. Vai trabalhar. Quando ele voltar, que ele te encontre trabalhando. Não é? Que ele te encontre servindo. Que ele te encontre envolvido. Segue a vida. Né? Segue a vida. Aliás, ele chegou a dizer que quando ele vier, vai ser como nos dias de Noé. A pessoa vai estar casando, a pessoa vai estar viajando, a pessoa vai estar trabalhando, a pessoa vai estar estudando. A vida vai ter uma aparência de curso normal. Ninguém vai amanhecer naquele dia da volta de Cristo e dizer assim, dia diferente, hein? Dia diferente, hein? Estou notando, é hoje. Jesus, na verdade, vai ser uma surpresa. A gente vai dizer, acordou e você tem planos, projetos e vai ser surpreendido com a volta dele. Então, vida que segue. Mas o que está sendo, então, dito aqui como segunda possibilidade interpretativa? É de que Jesus disse, mas existe esse momento de você parar. No nosso caso, é o fim de semana, gente. É o vir de estar junto na igreja. É valorizar essa comunhão de manhã ou de noite. E tentar resolver a nossa vida fora do domingo. A gente, como igreja evangélica e batista, a gente não prega a guarda do sábado literal. Então, quando dá sexta-feira e o sol se põe, não é prática doutrinária nossa que você e eu, a gente, como fazem os nossos queridos adventistas do sétimo dia, né? A gente não para nossas atividades, né? E cessa, e só retoma algum tipo de atividade depois do sábado às 18 horas. Não é? A gente não crê que é literalmente o sábado. E nós aprendemos que o sábado cristão, por causa da ressurreição, é o domingo. E, historicamente, há muitas questões envolvendo essa seleção do domingo como o primeiro dia da semana e ser um dia de culto, de reunião cristã. Mas o fato é que a gente deve lembrar de que a gente precisa tirar um tempo para descanso, comunhão e adoração. E de que isso, sim, é uma expectativa, um mandamento e um princípio de Deus para a nossa vida. Eu fico pensando que, às vezes, a gente, confiados na graça, na liberdade que a graça nos traz, a gente peca por não reconhecer que alguns princípios de Deus para a nossa vida devem ser observados como um mandamento. E guardar um dia, o dia do Senhor, e um dia para o Senhor, é um deles. Pode ser a segunda, pode, esse é o entendimento nosso. Pode ser uma sexta-feira, pode ser um dia de semana, pode. Mas olha que coisa interessante, eu liguei para uma pessoa interessada na compra de uma propriedade e era dia de sábado. E aquele senhor me disse, olha, a propriedade está à venda assim, mas eu não posso me encontrar com o senhor hoje. Aí eu percebi, né, que havia algo mais, estava na conversa, tentando já antecipar o assunto, e descobri que ele era adventista. E ele disse para mim, então, eu não posso hoje me encontrar com você para a gente fazer negócio desse terreno. Eu posso amanhã, domingo. Aí foi minha vez, então, domingo eu não posso. Se alguém te ligar domingo para comprar um terreno, você não vai? A gente pode criticar os adventistas por serem literais,
mas talvez nessa matéria a gente tenha algo a aprender com eles. Eles levam a sério as oportunidades de descanso e comunhão. E a gente precisa levar isso mais a sério. A gente banaliza o domingo, a gente banaliza o culto, a gente banaliza esse tempo aqui junto. Graças a Deus pela graça e a liberdade que temos. Mas que pena que eu acho que, em alguma medida, perdemos a consciência de que a gente não pode levar a vida cristã a toque de caixa, como se diz aí fora, numa linguagem popular, trabalhando o tempo todo. Há tempo de servir, mesmo na igreja, mas há tempo de parar de servir para receber. E, às vezes, por falta de receber da palavra, que a gente faz como Marta, se esgota. Né? Que a gente se sofre, né? Ou sofre de ansiedade, né? E de perturbações, porque a gente não nutriu essa devoção do descanso, da comunhão, da adoração e da contemplação. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero fechar com outra possibilidade. Eu acho que uma outra possibilidade de que só falta uma única coisa a Marta, essa única coisa necessária, é que ela possa entender a graça. E não vou me estender muito, mas tem tudo a ver com o que nós falamos nessas duas outras possibilidades. O que Maria entendeu? Maria entendeu, de algum modo, a graça, de que receber Jesus é algo bom demais, e de que não é o que ela oferece para Jesus que faz a conta, que faz a diferença, no final das contas, melhor dizendo, mas é o que Jesus oferece para ela. Não é o que ela tem para dar, mas o que ela precisa receber, de graça do Senhor Jesus. E nesse sentido, talvez a gente possa tomar a Marta como um símbolo de quem está debaixo da lei, de que acha que precisa merecer a presença de Jesus, de que precisa provar de que ela é digna de que Jesus entre na casa dela, de que precisa provar de que ela é digna, né, da atenção do Mestre. E como é que ela prova isso? Fazendo, servindo, doando em excesso, desrespeitando seus limites, não percebendo que as suas prioridades saíram do lugar. Mas quem é Maria? Nesse contexto, Maria é esse símbolo de alguém que entendeu que a presença de Jesus, que a salvação em Cristo, é uma graça de Deus. De que Jesus foi lá, não por causa da comida. De que Jesus foi lá, não porque eles tinham uma cama boa. De que Jesus foi lá, não porque a casa era confortável, ele não queria morar estar numa casinha apertada pequena, nem dormir no colchonete. De que ele foi lá porque Marta, Maria e Lázaro eram influentes. Ele foi lá. Maria, de alguma forma, entendeu que ele foi lá porque ele escolheu ir lá por ela, por Marta e por Lázaro e por amor. Eu creio que um dia eles entenderam isso porque um dia mandaram um recado para Jesus quando Lázaro estava muito doente. E o recado foi esse: aquele a quem tu amas. Eu acho que eles entenderam isso naquele dia ali. De que não é o que elas oferecem para Jesus que conta no final das contas, mas o que Jesus tem para oferecer. E Maria diz: Senhor, eu estou aqui para receber. Porque por mais que eu faça o prato mais gostoso, isso não vai te comprar. Por mais que eu te ofereça o melhor lugar aqui, a melhor poltrona, isso não vai te comprar. Já entendi. Já entendi que o Senhor está aqui por graça e bondade, e não porque a gente mereceu o Senhor estar aqui com a gente. Então, eu acho que Maria representa essa pessoa que descansa no amor de Deus, que descansa na graça de Deus, que descansa na compaixão do Senhor. Eu separei essa imagem aqui, não é, que ilustra um pouco a cena. Tem várias imagens lá na internet, alguns quadros bem pintados, não é, pintura sacra, religiosa, de Marta e Maria naquele momento. A Marta está aqui no primeiro plano. Tem coisa demais na mesa da Marta, né? Precisava disso tudo. É como diz Marta, não precisava disso tudo. Botou coisa demais na mesa, Marta. Não precisava disso tudo.
E Marta está olhando meio incomodada. Olha lá, Jesus, os outros discípulos levantaram um pouquinho, está ali Maria de costas, né? E essa é a cena. E Maria está lá e a Marta está olhando de longe, já incomodada, assim, desconfortável. Por quê, gente? Quando a gente... Presta atenção, estou terminando. Quando a gente não reconhece os excessos da nossa vida, porque a gente está, sei lá, inseguro a nossa estima, ou porque estamos pressionados, a gente acha que a gente tem que trabalhar e produzir o tempo todo, ou porque a gente não percebeu as prioridades, né? As nossas prioridades estão fora de ordem, né? A gente acha que parar para orar ou para ter comunhão num grupo é dispensável, que isso é negociável, né? Aliás, deixa de novo fazer propaganda do GPS. Nosso GPS acontece de 15 em 15 dias. Por quê? Para aliviar a agenda, para a gente não ser uma igreja ativista, né? Mas é incrível como, às vezes, a gente não consegue encontrar, de 15 em 15 dias, um tempinho para sentar e num grupo de comunhão. Tem gente que não consegue, nem de 15 em 15 dias. Então, às vezes, nossas prioridades se invertem, né? E, às vezes, a gente perde tudo isso. E, às vezes, a gente não percebe a graça. Aí, eu diria, para fechar, 3 coisas que acabam acontecendo. Primeiro, a vida cristã vira um fardo. Mais cedo ou mais tarde, a vida cristã vira um fardo. Por quê? Porque a gente está dando, mas não está recebendo para dar. Da fonte da vida, que é o Senhor. A gente não está alimentado espiritualmente da presença do Senhor. E aí a vida cristã se torna um fardo cheio de obrigações. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, né? Não tem que fazer o tempo todo. O que mais que acontece com a gente? A gente começa a ficar ressentido com as pessoas que parece que não fazem tanto quanto a gente. A gente começa a ficar magoado, né? E magoado com o Senhor. Senhor, estou me matando, estou servindo tanto, e o Senhor me permite essas provas todas. Eu olhei para aquele irmão, aquela irmã, que faz menos do que eu, mas olha a cara de tranquilidade dele e dela, né? Você começa a ficar chateado porque o outro tem cara de tranquilidade, serenidade, e a gente tem cara de desesperado porque a gente está trabalhando, servindo, para fazendo coisas, né? E fica magoado, né? E aí a gente até desaprende a fazer as orações. Olha, se tudo que a gente pede a Deus é uma oração, Marta fez uma oração naquela manhã, né, ou naquela tarde, né, não sei. Marta diz: Senhor, manda que Maria me ajude. E a resposta à oração da Marta foi: não mando. Essa oração eu não vou te atender, porque ela está errada. Você que tem que desacelerar. Você que tem que encontrar equilíbrio, saber priorizar e descansar na minha graça. Maria escolheu isso. Você também deveria escolher. E aí eu penso que é uma escolha. A gente pode escolher ser Marta ou a gente pode escolher ser Maria. É uma escolha. Jesus está dizendo isso, que não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade, não tem a ver com essa história de que ela tem a vida mais fácil que a minha. A minha vida não é fácil. Não tem nada a ver com isso. Jesus diz que tem a ver com escolha. Escolher descansar na graça de Deus. Escolher de buscar o Senhor no tempo oportuno. Confiar no Senhor. Escolher, servir, mas respeitar os seus limites e reconhecer hora de servir e hora de parar de servir para abençoar pessoas. Maria, uma mulher, deixou ela como exemplo no Dia Internacional da Mulher para mim e para você. Maria foi citada 3 vezes na Bíblia, sabia disso? Só 3 vezes. Logo mais a gente vai falar um pouquinho até mais sobre esse aspecto da Maria, mas Maria é citada 3 vezes, e nas 3 citações que a Bíblia faz de Maria, Maria é descrita como estando aos pés do Senhor Jesus. Primeira vez é essa aqui, Maria está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez é quando ela vai pedir por Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morre, Jesus chega lá, Lázaro já está sepultado, Marta recebe a informação, corre ao encontro de Jesus, mas não se prostra. O texto não diz que Marta se prostrou. Marta chega para Jesus e diz: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, o que aconteceu? Aí Jesus manda chamar Maria. Aí a Bíblia diz que Maria vai até Jesus. E a Bíblia diz que quando Maria chega diante de Jesus, o que ela faz? Se prostra aos pés de Jesus e fala para Jesus: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria... A mesma coisa que Marta. A diferença é que Maria se prostra aos pés de Jesus. E a terceira vez que a gente vê Maria, a última, ela está quebrando um vaso de alabastro na cabeça de Jesus, derramando um perfume caríssimo que vai até os pés de Jesus.
E a Bíblia diz que ela é criticada, e Judas, né, fala assim, esse vaso aí foi um desperdício, podia ter vendido isso aí por 300 denários, dado dinheiro para os pobres. E a Bíblia diz que Judas fala isso, mas estava de olho no dinheiro, né? Porque ele botava a mão e tirava lá, estava roubando, né? Mas o que a Bíblia diz é que Maria, que faz isso, se ajoelha e com os cabelos seca os pés de Jesus. Na primeira vez, Maria vai aqui para aprender. Na segunda vez, Maria vai aos pés de Jesus para ser consolada. E na terceira vez, Maria vai aos pés de Jesus para agradecer. Que Maria seja para nós uma inspiração de vida cristã. Que ela possa ser a tradução da minha vida, da sua vida, aos pés de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Vou chamar o pastor Gelson para vir aqui no microfone, fazer essa oração final. Né? O pastor Gelson é conhecido da maioria dos irmãos aqui mais antigos da igreja, então dispensa apresentações. Prazer tê-lo aqui, não é? Vamos orar. Oremos. Pai Santo, nós somos gratos, Pai amado, porque Tu nos cuidas, Senhor Deus, e Tu nos dá a chance de estarmos aqui para louvarmos o Teu nome, Tua santidade de glória, Senhor Deus, e especialmente ouvir Tua palavra e refletirmos sobre quem nós podemos ser, ou que atitude podemos ter, Senhor Deus. Pai querido, continua conosco nesse dia, falando no nosso coração, nossa mente, que essa mensagem dê fruto em cada um de nós e seja notável nas nossas vidas, Senhor Deus. E também cuida dos nossos queridos que não estão aqui, por qualquer motivo, guarda-os na Tua santa proteção. É que eu peço, oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, não é? No fim, não é o que você pode fazer por Jesus que faz a diferença, mas o que Jesus faz por você. Lembre-se disso. Bom domingo.